Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Estamos lendo o livro de Êxodo, é o segundo livro do Antigo Testamento, que a gente conhecemos como Antigo Testamento, né? Que na realidade é a literatura hebraica, né? É uma continuação do livro de Gênesis, beleza? Nós estamos dividindo por capítulo e hoje nós vamos ler o capítulo 34, beleza? Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi pro 61 99119 2421, irmão Alex. Vamos lá então, pessoal. O Eterno disse a Moisés. Você vê todo o início de capítulo sempre tem essa expressão, né? O Eterno disse a Moisés. Provavelmente na sua Bíblia está assim, o Senhor disse, né? O Senhor não é nome. Então eu acho bacana chamar Eterno, que é um título também. Altíssimo, Deus é eterno. Vamos lá. Talha 2 tábuas idênticas primeiras, para que sobre elas eu escreva as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebrastes. Prepara-te para subires amanhã cedo ao monte Sinai. Lá do alto do monte esperarás por mim. Ninguém suba contigo, nem apareça em parte alguma da montanha, nem mesmo ovelhas ou bois deve pastar nas proximidades da montanha. Moisés talhou 2 tábuas de pedras iguais às primeiras, levantou-se bem cedo e subiu ao monte Sinai, como o Eterno lhe tinha mandado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Eterno desceu na montanha, na nuvem, e permaneceu com Moisés. E ele invocou o Eterno. Passando diante dele, e ele exclamou: misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa a culpa, rebeldias e pecado, mas não deixa nada impune, castigando a culpa dos pais nos filhos e netos, até a 3ª e a 4ª geração. Isso aqui é um entendimento, né, de Moisés que está falando no caso. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e prostou-se em adoração. Depois disse: se é verdade que gozo do teu favor, então caminhe, meu Eterno, no meio de nós, pois este é um povo de cabeça dura. Ele estava falando aqui dos hebreus. Perdoa nossas culpas e nossos pecados, e acolhe-nos como propriedade tua. Ele respondeu: eis que eu vou fazer uma aliança diante de todo o teu povo. Farei prodígios como nunca se fizeram em nenhum país ou nação, para que todo o povo no meio do qual te encontrares veja como tão tremendas as obras que o Eterno fez, as que estou para fazer contigo. Observa bem o que hoje te ordeno. Então, aqui está dizendo para Moisés que hoje te ordeno. Eu expulsarei da tua frente os amorreus, os cananeus, os heveus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Guarda de fazer aliança com os habitantes da terra, no qual vais entrar, para que não se torne uma armadilha. Ele está orientando, cuidado. Ao contrário, derrubareis os altares, quebrareis as colunas sagradas e cortareis os troncos idólatras. Então, provavelmente, essas nações que iriam
se encontrar, já tinha um tipo de adoração a algum tipo de objeto. E interessante que, se você for analisar, quem criou essa adoração a objetos, a imagens, essas coisas todas? Isso aí é interessante, né? Então, quem ensinou isso aqui está no livro apócrifo de Enoque, ensina, né, que foi os anjos caídos, né? Os anjos que desceram e corromperam, né, as filhas dos homens. Foi eles que ensinaram esse tipo de oração, de adoração. Por isso que o Eterno pede para não fazer. Não deverás adorar nenhuma outra divindade, pois o Eterno se chama ciumento. Ele é uma divindade ciumenta. Não faça aliança com os habitantes daquela terra, senão ao se prostituírem com as divindades, os quais eles oferecem sacrifício, eles te convidarão e tu comerás dos teus sacrifícios. Nem aceite suas filhas para casarem com os teus filhos, pois ao se prostituir com suas divindades, essa gente levaria teus filhos a fazerem o mesmo. Interessante, isso aqui é uma orientação para o povo, né, que o Eterno está fazendo a aliança. Ele está dizendo para não se relacionar com pessoas que têm outro tipo de adoração, outras divindades, né, para que não venha corromper a pessoa, né? E você vê no decorrer da história do povo de Israel, pessoas se relacionando com outras pessoas e se corrompendo. Não farás para ti imagens de metal fundido. Guardarás a festa do pão sem fermento. Durante 7 dias comerás pão sem fermento, como te ordenei, no tempo marcado do mês de Abibe, pois nesses meses das espigas que saístes do Egito. Todo primogênito é meu, todos os primogênitos machos do teu rebanho, tanto de vacas como de ovelhas. Resgatarás o primogênito do jumento com uma ovelha, se não o resgatarás, deverás quebrar-te a nuca. Entendi isso aqui. Resgatarás o primogênito de teus filhos, não te apresentarás diante de mim de mãos vazias. Isso aqui é um problema, pessoal, uma passagem dessa aqui. Tem pessoas hoje que pegam isso aqui para ensinar que, se a pessoa for numa igreja, ela não ir com mãos vazias. Não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver o livro de Êxodo, a história do povo de Israel, com hoje, né, as comunidades católicas, protestantes que tem. Não tem nada a ver. É um perigo pegar essas passagens e apresentar, ensinar nos dias de hoje. É um perigo, é heresia. Durante 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, tanto na época do plantio como da colheita. Então, eles trabalhavam no campo, né? Celebrarás a festa das semanas no início da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Então ele tinha as festas marcadas para o povo estar celebrando. 3 vezes por ano todos os homens deverão comparecer diante do Eterno, e o Eterno: eu expulsarei diante de ti as nações e alargarei as tuas fronteiras, assim ninguém cobiçará a tua terra enquanto estiveres subindo. 3 vezes por ano para te apresentares diante de mim. Das vítimas que me sacrificares com pão fermentado, não ofereça o sangue. Dos sacrifícios da festa da Páscoa, nada deve sobrar para o dia seguinte. Então isso aqui são festas que era celebrada para o povo de Israel. Hoje, praticamente, muitas dessas festas aqui, o povo de Israel continua celebrando, né? Mas tem muitas coisas aqui que não fazem mais com relação a sacrifício, essas coisas todas. Levarás à casa do Eterno o melhor dos primeiros frutos do teu solo, não conduzirás um cabrito no leite de sua mãe. O Eterno disse a Moisés: escreve essas palavras, pois baseados neste faço aliança contigo e com Israel. Então essa aliança foi com Moisés e com Israel, né? Com o povo hebreu, com o povo de Israel.
Moisés ficou ali com o Eterno 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas da palavra da aliança os 10 mandamentos. Interessante aqui, pessoal, esses 40 dias e 40 noites, eu estava dando uma pesquisada, ela tem essa passagem em outros locais, né? Então, pode ser, né, fazendo uma conjectura aqui, que isso seja um período determinado, né? Não que seja, de fato, 40 dias e 40 noites. Né? Eu estou fazendo uma conjectura porque tem esse tempo em outras passagens também. Vamos continuar. Quando Moisés desceu da montanha, ao Sinai, trazendo na mão as 2 tábuas da aliança, não sabia que a pele de seu rosto resplandecia por ter falado com o Eterno. Arão e os israelitas todos, vendo o rosto de Moisés resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Então Moisés o chamou, e tanto Arão como os chefes da comunidade aproximaram-se, e ele lhe falou. Depois achegaram-se dele também os outros israelitas, e Moisés transmitiu-lhe todas as ordens que o Eterno lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar, pôs-se um véu sobre o rosto. Quando Moisés se apresentava ao Eterno para falar, retirava o véu. Assim, sair. Depois ia e comunicava os israelitas, e que lhe tinha sido ordenado. Os israelitas viam o rosto radiante de Moisés, e Moisés tornava depois a cobrir o rosto com o véu, até o momento em que entrava de novo para falar com o Eterno. Então, ele ficou com um rosto radiante ali, depois de ter ali, quando ele ia falar com o Eterno. Né? Interessante isso aí também. Então, pessoal, tá aí. Terminamos o capítulo 34. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Sempre estou falando isso no finalzinho dos vídeos. Vamos buscar fazer aquilo que o Messias e Yahushua, que nós conhecemos como Jesus, ensinou. Amar o nosso próximo, fazer o bem, tentar viver em paz com todos, né? E tentar fazer o melhor de nós. Beleza? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.